E aí, pessoal, tudo bem? Continuando então o nosso curso de contratos, né? Nessa aula 6.3, eu vou fazer uma aula mais rápida, tá? Porque nós vamos trabalhar apenas um tópico, que é o tópico, vamos colocar aqui, pronto, perecimento da coisa. A aula é mais rápida porque esse tópico é um artigo só do código e o próximo tópico é um tópico muito importante e mais longo, que é o tópico referente ao prazo das ações edilícias. Então eu quero fazer um vídeo só sobre ele, tá? Então aqui, o que você precisa saber de relevante? Primeiro uma observaçãozinha, né? Caso você não se recorde, quando o direito civil fala em perecimento da coisa, perecimento de um bem, o termo perecimento significa perda, perda total, ok? Perda total. Então, quando eu falo que um bem, uma coisa, pereceu, para o direito civil, perecimento significa perda total, ok? A coisa se perdeu completamente. Não é que houve uma desvalorização, não. A coisa se perdeu, não dá mais para usar. Então, o carro, por exemplo, pegou fogo, deu perda total, né? Então, nós dizemos que o carro pereceu. É uma observação lá do direito das obrigações que vale a pena a gente recordar. Bom, o artigo 444 fala: a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Então, o que esse artigo está querendo dizer? O professor Anderson Schreiber fala assim, que esse dispositivo nos fala que os vícios redibitórios devem ser já existentes ao tempo da tradição. Significa que defeitos que venham a nascer depois, a coisa já está incorporada ao patrimônio do adquirente. E aí, nesse caso, nós aplicamos o velho brocardo do direito civil, que a coisa perece para o dono. Res perit dono. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, eu vou comprar um carro. Comprei o carro, adquiri o carro, e depois eu descubro que aquele carro tinha um vício redibitório, tem um vício redibitório. Só que esse vício redibitório, esse defeito, já veio com o carro. Quando eu comprei o carro, o vício já existia. Então, olha só, os vícios redibitórios devem ser já existentes ao tempo da tradição. O que significa dizer que quando eu comprei o bem, quando o bem veio para mim, ele já veio com defeito, tá? Porque se eu compro o bem, se eu adquiro o bem e ele veio perfeito, e aí o vício, o defeito, nasce depois, quando o bem já está comigo, então esse bem ele já está incorporado ao meu patrimônio. E aí não há que se falar em responsabilidade do alienante, daquele que me vendeu a coisa, por exemplo. Então, para eu buscar a reparação, para eu buscar o desfazimento do contrato, o abatimento do preço, etc., para eu usar as ações edilícias que nós estudamos, o vício redibitório tem que ser, digamos assim, pré-existente. Ou seja, a coisa já veio para mim com o defeito. Porque se surgir depois, quando a coisa já está incorporada ao meu patrimônio, aí não há que se falar em responsabilidade do alienante por vício redibitório. Aplica-se a regra de que a coisa perece para o dono. Aí é problema meu, eu vou ter que me virar para consertar, enfim, para fazer o que for, tá? Isso é o que fala o artigo 444. O mesmo autor ainda complementa dizendo que se a coisa vem a
perecer no patrimônio do adquirente em virtude de vício que já existia ao tempo da tradição, os efeitos dos vícios redibitórios são aplicados. É esse o conteúdo do artigo 444. Então, comprei o carro já veio com defeito, já veio com vício redibitório. Imagine que era um vício redibitório no motor, que causou um superaquecimento no carro, o carro pegou fogo e ficou completamente destruído. Perda total, perecimento da coisa. Nesse caso, a responsabilidade do alienante subsiste. Não adianta ele vir na tese defensiva dele e falar assim, ah, não, mas quando a coisa se perdeu, quando a coisa pereceu, já tinha tido a tradição. Eu já tinha passado a coisa para o cara, lá para o comprador, para o adquirente, então agora é problema dele, pereceu na mão dele. Sim, pereceu na mão dele, mas por conta de um vício pré-existente. Você já me vendeu a coisa viciada, defeituosa. Então, a responsabilidade permanece, tá? Então, aí o que vai acontecer? Se a coisa pereceu, por óbvio, não vai dar para pedir abatimento no preço, né? Então, a ação quanti minores, ela fica prejudicada, porque o que eu vou abater no preço? A coisa se perdeu inteira, se perdeu por completo. Então, nem tem como a gente pensar em abatimento no preço. Então, a única opção que vai restar para o adquirente é a opção de extinguir o contrato, né? Ou seja, a opção de redimir o contrato, não havendo nada a se devolver ao alienante. Claro, a coisa se perdeu, né? A coisa ficou completamente destruída, vou devolver o quê? No meu exemplo do carro, vou devolver a carcaça do carro queimada? Não faz sentido. Então, aí, nesse caso de perecimento, a ação quanti minores fica prejudicada, mas a ação redibitória persiste, ela continua. Então, aí, só que aí, ao invés de o alienante ter a opção de escolher entre uma e outra, para ele só vai restar a ação redibitória, só vai restar a opção de extinguir o contrato. Obviamente, não tendo nada a se devolver para o alienante, ok? Então, um exemplo que ilustra, esse exemplo do carro é um exemplo também, mas um outro exemplo que a doutrina cita bastante, que faz muito sentido, é compra e venda de animais. Né? Então, você imagina, por exemplo, que eu fui numa determinada... Eu comprei um determinado animal, pode ser um animal de estimação, né? Um gatinho, um cachorrinho, ou até um animal maior, né? Um cavalo, um touro reprodutor, alguma coisa assim. E aí eu compro este animal, ele vem com um vício redibitório, e aí no caso especificamente de animal, um vício redibitório que nós podemos pensar é uma doença, né? Um problema de saúde, e aí o animal acaba falecendo por conta de um problema de saúde anterior à venda, né? Não adianta, se o animal ficou doente na minha mão, se eu comprei o animal sadio, perfeito, e ele ficou doente na minha mão, aí não adianta nada, não tem que se falar em vício redibitório. Mas se o problema de saúde era anterior, e aí o animal morreu na minha mão, ele pereceu na minha mão, aí aplica-se a sistemática dos vícios redibitórios. Tá bom? Meus amigos, nesse vídeo era só isso que eu queria conversar com vocês. O próximo tema é um tema mais complicadinho que a gente deixa para falar no próximo vídeo com calma. Tá bom? Abraço e até a próxima.